Que alegria encontrar você em mais um programa Redenção e sempre de coração aberto. Você que está chegando aí pela primeira vez, está acompanhando esse nosso momento de oração, abra o seu coração, porque através dos ensinamentos de Santo Afonso, nós vamos viver uma experiência linda aqui no programa de hoje. E Padre, Santo Afonso nos convida sempre, através da oração, experimentar do amor e da bondade de Deus. Sua bênção. Deus abençoe, Caísa. Bênçãos de Deus também para você, meu irmão, minha irmã. Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da oração, ele sempre nos chama a essa prática tão importante na vida cristã. Ou seja, ele faz aquilo que o Cristo fazia e tanto nos pediu, que rezássemos, né? Quem reza se salva. Então é esse o grande mote de Santo Afonso, a grande frase impactante sobre a oração, para recordar da nossa parte esse exercício que não pode faltar. Eu sou chamado a rezar para estar em sintonia com o Senhor, para bem fazer a vontade dEle, para vivenciar a palavra de Deus por excelência, que é Jesus, né? Só pela minha força humana eu não consigo, mas com a graça de Deus, clamada, pedida, eu vou além. Então a oração me ajuda a vivenciar aquilo que Jesus ensinou e tanto fez. Ele passou fazendo o bem. Ô Padre, e essa graça de Deus nos envolve quando nos colocamos em oração. Então, fazemos a experiência nos colocando em oração. E aí, tudo que nós vamos meditar hoje no programa nos leva a experimentar Deus e viver essa experiência de oração, não é, Padre? Isso. Hoje, de forma especial, nós continuamos a meditação sobre um dos tantos livros que Santo Afonso elaborou e escreveu, que é a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E especialmente hoje nós temos como tema Jesus entra em Jerusalém. Recorde-se aí, por exemplo, daquilo que celebramos lá no Domingo de Ramos, né? Esse grande anúncio que Deus nos ama. Ele ama a todos, né? O querigma, o anúncio do amor de Deus. Sobre isso nós vamos ouvir um pouco mais no dia de hoje, nesse programa tão abençoado, que mostra Santo Afonso apresentando para nós o Cristo que tanto nos ama e nos quer salvar. Programa abençoado porque somos conduzidos pelo Espírito Santo. Nós daqui, você daí, clama o Espírito Santo de Deus, porque daqui a pouco tem meditação da palavra. Vem Espírito Santo. Envolvidos sempre pela graça de Deus, nos colocamos então em oração para meditarmos a palavra, que hoje está lá um trecho de 2 Coríntios, no capítulo 5, versículos de 14 a 21. Abre então a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 14 a 21. E a palavra diz assim, ó: o amor de Cristo nos impele e isso consideramos. Um só morreu por nós e, portanto, todos morreram. De fato, Cristo morreu por nós para que os que vivem já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por esse motivo, não conhecemos ninguém à maneira humana. E se outrora conhecemos Cristo à maneira humana, agora já não conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. O que era antigo passou, eis que tudo se fez novo. Ora,
Tudo vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. Sim, foi o próprio Deus que em Cristo reconciliou o mundo consigo, não levando em conta os delitos da humanidade. E foi Ele que pôs em nós a palavra da reconciliação. Somos, pois, embaixadores de Cristo. É como se Deus mesmo fizesse seu apelo através de nós. Em nome de Cristo vos suplicamos, reconciliai-vos com Deus. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nos tornemos justiça de Deus. Palavra que vem falar ao nosso coração e vem nos convidar a viver uma realidade, não é, Padre? Uma realidade tão necessária e importante que é a reconciliação com o Senhor nosso Deus. Esse texto que ouvimos aqui, tão rico, expressa que Deus torna ainda mais plausível, ou seja, ainda mais real, a sua vontade de ter conosco esta vida nova, né, essa reconciliação, de nos possibilitar essa vida nova, e Ele faz isso como? De forma plena em Jesus, seu Filho. É o Cristo que vem a nós para nos fazer novas criaturas, ou seja, a reconciliação com Deus é possível, de forma especial no Cristo, e nós somos chamados a participar da vida dele. É esse o grande convite que se nos é feito por esse trecho que ouvimos, ou seja, nós vamos participar da reconciliação divina quando nós, arrependidos, buscamos o perdão de Deus, e também quando nós nos tornamos novas criaturas, né? Em Cristo somos novas criaturas, ou seja, mudar nosso modo de viver se Ele não está em sintonia com aquilo que é a vontade de Deus. E de forma especial, nesse trecho que ouvimos, Jesus, Ele concede à sua igreja também o ministério da reconciliação. Aos seus apóstolos, ouvimos aqui, tudo vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. Então, Jesus confia à sua igreja a possibilidade do perdão. Daí, da nossa parte, de cristãos católicos, buscarmos a confissão, a penitência, esse sacramento que é fonte de cura e libertação para que a gente possa realmente ser purificado e, levantando-se, auxiliados por Jesus, a gente possa viver uma vida nova em Cristo. E não só, perdoados por Deus, nós somos chamados também, como diz o texto de São Paulo, a sermos ministros da reconciliação, embaixadores de Cristo, ou seja, perdoando-nos uns aos outros, não permitindo que o ressentimento, que a mágoa nos envenene e apequene a nossa vida. Ou seja, o Senhor nos liberta de todas as amarras, inclusive do ódio, da vingança, de toda a maldade, para que a gente tenha nele vida nova. Então busquemos o Senhor, busquemos em Jesus a reconciliação, a paz e as bênçãos de que nós tanto precisamos. E essa é uma grande verdade. Nós precisamos muito nos dirigir ao Senhor, pedindo a Ele, então, essa reconciliação, né? Ô Padre, e por que eu destaquei essa fala do Senhor? Porque quando Santo Afonso diz aqui que Jesus entra em Jerusalém, Santo Afonso faz uma comparação muito, digo assim, inteligente, que ele fala que o mesmo povo que... Eu gostei da expressão que Santo Afonso usou aqui, Padre, que o povo agora cortam as palmas para as colocar debaixo de vossos pés, e depois cortarão ramos de espinhos para com eles vos atravessarem a cabeça. Então, ele diz que o mesmo povo que aplaudiu Jesus quando entrava em Jerusalém foi o mesmo povo que gritou, né? Crucificam, enfim, que quis condenar Jesus. Nós também, às vezes, na nossa vida, inconscientemente fazemos isso, né, Padre? Ora, estamos com a vida glorificando a Deus, reconhecendo Ele como Rei, e daqui a pouco, com o nosso pecado,
às vezes, mesmo sem querer, pela nossa humanidade, nós estamos condenando Jesus e desagradando o coração dele. Isso. Então, como a gente precisa ter essa certeza de que somos sempre reconciliados com Deus, nos reconciliamos, buscamos a reconciliação, se nos voltarmos para Ele. Nada está perdido, Padre, é isso que eu quero dizer. Essa cena da entrada triunfal do Cristo em Jerusalém, recordando aí o Domingo de Ramos, mostra o Cristo que é aplaudido, as pessoas vibram de alegria dizendo Hosana, Hosana, mas em breve vai ser aquele que vai ouvir das pessoas o crucifica-o, crucifica-o, né? As pessoas que tiram ali as vestes, jogam os ramos para que o Cristo passe, depois serão as pessoas que vão tirar as vestes do Senhor para crucificá-lo. Então é uma imagem, uma fotografia da nossa própria prática humana. A gente olha aqui, como é que eles foram capazes de fazer isso? Nós fazemos isso também. Eu amo a Jesus, eu vou à Santa Missa, eu rezo o meu terço, eu cultivo as minhas práticas espirituais, mas quando eu peco, eu estou da mesma forma agindo, ou seja, crucifica-o, crucifica-o. Então, essa dinâmica da entrada de Jesus, né, a ação das pessoas manifesta também a nossa ação. Ou seja, é um convite, é um apelo, como disse a Caísa, nós começamos a meditar sobre a reconciliação. Mesmo quando pecamos, nós temos uma nova chance, nós não estamos perdidos. O Cristo, Ele alcançou para nós essa vida nova para que a gente não ficasse fechado na impossibilidade de mudança. Ou seja, eu errei, eu pequei, então agora não tem mais jeito a minha vida? Tem. Sua vida não está perdida e nós podemos recomeçar. Então, que a gente possa se empenhar em buscar o Senhor, acolhê-lo na Jerusalém do nosso coração, dia após dia, não recusar o amor de Deus para conosco. E talvez você esteja agora pensando em tantas situações que você tem vivido, não é? E às vezes até vivia uma condenação, né? Se condenava por aquelas situações. Mas que bom que hoje Santo Afonso vem nos dizer que o Senhor, Ele ama a todos e nos dá sempre uma nova chance, que o Padre acabou de destacar. Então não fique parado aí no problema, não é, Padre? A gente para muito, não é, Padre, nos nossos defeitos, nos nossos problemas, e a gente precisa ir além de tudo isso, né, Padre? Aquele que tem fé, aquele que confia no amor de Deus, ele vai além das situações. É o chamado que foi feito lá na leitura que fizemos no início do programa, né? Ou seja, em Cristo nós somos nova criatura, ou seja, não ficar estacionado na dificuldade, no problema, no pecado, mas avançar, abandonar a vida velha e assumir para valer a identidade de filhos muito amados de Deus, que em Cristo Jesus recebemos por obra e ação do Espírito Santo. Amém. E agora a gente vai para o Redenção no dia a dia. E eu tenho certeza, Padre Frederico, que o pessoal fica em casa pensando, mas será qual vai ser a prática hoje do Redenção no dia a dia? E hoje está muito legal a nossa sugestão, né, Padre? Uma prática especialíssima, muito fácil de ser realizada, que é reconhecer diariamente as bênçãos de Deus. E aí você pode, por exemplo, ao se levantar no princípio do dia, ter essa prática de pensar em 2 ou 3 razões pelas quais agradecer, ou quem sabe até anotar, né, fazer um diário espiritual e anotar 2 ou 3 motivos pelos quais você é grato ao Senhor, né, a sua vida, a sua saúde, as pessoas que estão ao seu redor que te amam. São tantas as possibilidades que a gente pode reconhecer praticamente de forma concreta na nossa vida para agradecer a Deus. Então faça isso, é uma sugestão, reconhecer a bondade e o amor de Deus na sua vida, fazendo essa prática espiritual que tanto ajuda e fortalece. Ô Padre, essa prática o senhor sugeriu, né? Pode fazer pela manhã, mas quem não tiver tempo pela manhã, faz à tarde, faz à noite. Ao longo do dia, pode fazer a família. Momento, né? Exatamente. Juntar ali a família e que cada um fala o motivo pelo qual agradecer. Então é uma prática que nos ajuda a vermos aquilo de bom que Deus nos concede. Não ficar preso naquilo que é negativo, não, mas olhar o que é bom e avançar para as águas mais profundas do amor de Deus. Que o Senhor nos ajude. Amém.
Meditamos a palavra de Deus, que com certeza através dela o Senhor tem falado ao seu coração, quem sabe uma direção que você precisa ir para sua família, para o seu dia a dia, né? O importante é que estamos sim abrindo o nosso coração para tudo que o Senhor tem para nós. E Santo Afonso, com certeza, por tudo que nós já conhecemos os seus escritos, ele se deixava sempre conduzir pela voz de Deus, não é, Padre Frederico? Um homem que, de forma profunda, ouvia a voz do Senhor e procurava entregar, através dos seus dons, do seu trabalho, do seu ofício, entregar ao Senhor esse amor, né? Amar com todo o coração, força e entendimento, procurando evangelizar, tocar o coração de mais pessoas e fazer com que a luz do Senhor alcançasse mais e mais corações. O Santo Afonso enfrentou dificuldades na vida, Padre? Situações assim que às vezes a gente olha e fala assim, nossa humanidade, isso não tem jeito mais. Ele enfrentou diversas dificuldades, não poucas. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma das dificuldades por ele enfrentadas, depois que ele renunciou ao bispado, se tornou bispo emérito e foi morar em um convento redentorista. Voltou para junto dos seus confrades e ali esperava passar o fim da sua vida. Até nesse momento, que a gente pensa assim, vai ser um momento de tranquilidade, agora ele deixou o ofício de bispo, vai ser uma vida mais tranquila, ele enfrenta também uma séria dificuldade. Então nós vamos ouvir um pouco mais hoje sobre isso e muita atenção para ver que nós não podemos desanimar, né? Quem é de Deus enfrenta adversidades, mas não pode desistir. Após renunciar ao bispado de Santa Águeda, por problemas de saúde e de idade avançada, Santo Afonso ele retirou-se para o convento redentorista, em Pagani, na Itália. E ali ele teve a oportunidade de viver um intenso recolhimento, muita oração, além, é claro, de enfrentar os sofrimentos físicos. Um intenso trabalho intelectual ele aproveitou, mesmo no sofrimento, para produzir e escrever importantíssimas obras espirituais e teológicas. Então, Santo Afonso, neste tempo em que esteve junto com seus confrades, missionários redentoristas, depois de ter se aposentado enquanto bispo, ele sofreu algo muito sério, que mais tarde foi reparado pelo Papa Pio VI. O que é que aconteceu? Foi assinado um decreto por este mesmo Papa, que tinha sido mal informado por um padre ali da região de Santo Afonso. E esse decreto fez com que Santo Afonso fosse excluído da sua congregação, ele e os seus companheiros missionários, ou seja, ele foi demitido do seu ofício de reitor-mor das casas redentoristas lá nos estados pontifícios. E isso tirou, inclusive, alguns privilégios para que ele pudesse pregar as missões. Então, naquele tempo, o rei de Nápoles estava em conflito com a Santa Sé. E, com isso, as casas redentoristas que existiam ali naquele reinado foram declaradas fora da congregação. E, com elas, também Santo Afonso foi excluído do instituto que ele mesmo fundou. Imagine só a situação. 3 anos mais tarde, no dia 4 de agosto de 1783, o mesmo Papa Pio VI, agora melhor informado, tendo consultado os seus bispos e arcebispos ali do reino, eles apresentaram para o Papa a inocência de Santo Afonso. Ou seja, o Papa devolveu a Santo Afonso e aos missionários o trabalho nas missões, as indulgências, as graças espirituais que os religiosos desfrutavam. Então, Santo Afonso, ele retorna à sua congregação, ele que era o fundador, foi expulso da própria congregação que fundara. Ele retorna e pode, por meio dos seus missionários, viver a missão. Claro que ele já estava limitado fisicamente e com doenças, mas os seus missionários podiam evangelizar por meio das missões. Então, obtiveram novamente essa concessão que, claro, encheu de alegria o coração de Santo Afonso e de todos os seus filhos espirituais, que podiam novamente evangelizar e, deste modo, atender especialmente o povo que a eles tinha sido confiado.
E o programa Redenção nos ensinando, através da vida de Santo Afonso, o quanto nós devemos persistir, perseverar na oração. Que o Senhor nos alcance cada dia mais com uma graça especial, né? E que Santo Afonso nos ensine, interceda por nós, para que sigamos aí firmes e fortes na graça de Deus. O pensamento de Santo Afonso hoje, muito bonito, vai te ajudar aí a seguir essa semana meditando tudo que nós rezamos hoje. Diz assim o pensamento, ó: nosso Redentor, avizinhando-se o tempo de sua paixão, parte de Betânia para entrar em Jerusalém. Que humildade de Jesus Cristo em querer entrar nessa cidade sentado sobre um jumento, sendo ele o Rei do céu. Contempla o teu Rei, como ele vem humilde e manso. Não temas que ele venha para reinar sobre ti e apossar-se de tuas riquezas. Não, ele vem todo amor e cheio de compaixão para salvar-te e trazer-te a vida com sua morte. Que lindo, hein, Padre? Maravilhoso o texto, esse pensamento de Santo Afonso que mostra para nós essa cena icônica da entrada do Cristo em Jerusalém. Ele que parte de Betânia e vai para Jerusalém, mas ele que é rei, mas o rei manso e humilde de coração, que inclusive entra ali nesta cidade tão importante, não em um cavalo majestoso, mas montado em um simples jumentinho. Ou seja, os sinais da humildade de nosso Senhor que devem também nos tocar profundamente. É o chamado que se nos é feito para que a gente tenha em Cristo vida nova. Ou seja, participar da vida de Jesus significa assumir da nossa parte os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, inclusive essa sua oferta que passa pela entrega humilde. Ele não veio para se apossar das riquezas das pessoas, mas, pelo contrário, para enriquecê-las com toda sorte de bênçãos através da sua entrega, a entrega que passava pela morte. O Cristo que da cruz oferta a vida para enriquecer a nossa vida e nos salvar. E agora é o momento que nós vamos rezar, inclusive colocar todo o nosso desejo, né, de experimentar desse amor, de amar, de dar essa resposta de amor ao Senhor. E Santo Afonso nos convida à oração, e aí é assim que a gente termina o programa sempre, né, Padre? Rezando. Isso, rezando, clamando, pedindo as bênçãos para a nossa vida. Esse programa, ele nos ajuda a contemplar o Cristo que quer para a nossa vida muita paz, muita bênção e a salvação. E Santo Afonso já fala assim que quem reza se salva, ou seja, façamos dessa prática algo diário, né? A oração. Rezar e rezar sempre para termos de Deus força, luz, orientação para trilharmos esse caminho que é Cristo ao longo da nossa vida. Amém. Vamos rezar com fé, então. Ó Jesus, meu tesouro e meu amor, pelas ofensas que vos fiz, eu não mereceria mais poder vos amar, mas por vossos merecimentos peço-vos que me façais digno de vosso puro amor. Amo-vos sobre todas as coisas, eu vos amo com todo o meu coração. Bondade infinita, eu vos amo, e outra coisa não desejo senão amar-vos perfeitamente. Nada temo, senão ver-me afastado de vosso santo amor. Redentor meu, fazei-me conhecer o grande bem que sois e o amor que me tivestes para assim me obrigar a vos amar. Não permita, meu Deus, que eu seja ingrato diante de tanta bondade. Chega de vos ofender, não quero mais vos abandonar. Amém. Meu Jesus, meu amor, socorrei-me. Ajudai um pecador que deseja vos amar e ser todo vosso. Maria, minha esperança, vosso Filho vos ouve. Pedi-lhe por mim e obtende-me a graça de amá-lo perfeitamente. Que tenhamos essa graça dia a dia, né, Padre Frederico, que nós tanto precisamos. Isso. E clamemos, portanto, bênção para a nossa vida, para caminharmos como filhos muito amados de Deus Pai em Cristo Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Muito bom ter a sua companhia aqui no programa Redenção e pode convidar a família e os amigos para rezar com a gente, né, Padre? Isso, e te esperamos no próximo programa. O Espírito Santo está sobre mim porque Ele me ungiu, porque Ele enviou-me para anunciar o seu reino.